Voz da América. Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 15 de janeiro. Esta semana a nossa conversa é com a doutora Nádia Camate, a nossa médica residente, que vai falar connosco sobre anemia. O que é, que tipos de anemia existem, quais as causas e sintomas, como tratar. Doutora Nádia, muito bem-vinda ao nosso Angola Saúde em Foco. Obrigada, Mayra, obrigada aos internautas e os radioouvintes também, claro, que nos ouvem a partir das ondas da Voz da América em português. Muito obrigada, doutora Nádia, e eu vou já começar com a pergunta mais comum entre os ouvintes e internautas, que eu acho que é uma excelente pergunta para iniciar este programa. O que é anemia e quais as causas? Então, falar de anemia é falar de transporte. O que quer isso dizer? Nós, dentro daquela massa vermelha líquida que se chama sangue, e é vermelha porque já vamos perceber mais lá para frente porquê, nós temos uma molécula, é uma substância, um carrinho que transporta oxigênio. O oxigênio não é mais do que um nutriente que nós precisamos para manter todas as funções vitais, pensar, respirar, agir diante de problemas, agir diante do medo, fugir, correr, enfim, rir, dormir. Nós precisamos que as nossas células que desempenham esta função tenham uma quantidade adequada de oxigênio. Este oxigênio é transportado pela hemoglobina. Por isso é que, quando as pessoas têm baixa de hemoglobina, já vamos perceber, essas funções que eu acabei de dizer também ficam abaladas. Então, o que é que se passa? A hemoglobina é só uma estrutura, ela não tem rodinhas, ela não consegue viajar do sítio onde é produzida para depois ir lá nos sítios onde é precisa. Então, o que é que acontece? Temos um saquinho, que é o nosso Jeep, que se chama eritrócito. É este eritrócito que é um saquinho que contém a hemoglobina que transporta o oxigênio, que é o tal nutriente, para que as nossas células vivam e consigam desempenhar as nossas funções. Quando esta hemoglobina que transporta o oxigênio está baixa, dá-se o nome de anemia. Não importa a causa, porque é que esta anemia surge, mas há uma baixa de hemoglobina, a primeira notícia que o médico lhe dá é: você está com a hemoglobina baixa, portanto tem anemia. Se você já ouviu o nosso programa, já fica com a percepção. Se eu tenho a hemoglobina baixa, quer dizer que aquele carregador do oxigênio está em pouca quantidade. Algumas células do meu organismo estão a sofrer, portanto precisam de ser nutridas, precisam de ser regadas para então desempenhar as suas funções. Só que a anemia é baixa da hemoglobina quando esta hemoglobina está baixa, mas pode ser por defeito do Jeep, que é aquele carrinho com rodinhas que transporta a hemoglobina. E existem imensas causas, ou porque o Jeep falta uma roda, ou porque o Jeep tem uma carroceria muito pequenina e não consegue transportar tanta hemoglobina, ou porque o Jeep está cheio com outras coisas que são também importantes, mas que são assim egoístas e não deixam lugar para a hemoglobina. Tanto o defeito do formato do Jeep, como da função do Jeep, que é o nosso eritrócito, também surge a anemia. E de acordo com esta deformidade do nosso Jeep, a anemia vai tomando alguns nomes. Por exemplo, se tivermos um Jeep que ao invés de ter uma carroceria quadrada, assim, bonitinha, que cabe toda a hemoglobina lá dentro, e o nosso Jeep tiver o formato de uma banana, só cabe pouca hemoglobina lá dentro. Esse Jeep, com esse formato, é dado o nome de anemia falciforme. Porquê? Porque tem o formato de uma foice.
Aquela foice mesmo do cavalo, que tem o formato de uma banana. Pois, é o formato do jipe que está alterado, que carrega a nossa hemoglobina. Então, se aquela carroceria está com um formato muito deformado, o que é que acontece? A hemoglobina que está lá é pouca. Se é pouca, não serve ou não chega para suprir todas as funções das células. Os nomes vão mudando e nós vamos ver ao longo do nosso programa. Doutora, fez aí uma série de analogias que eu acredito que a maior parte dos internautas e ouvintes vão conseguir de facto entender como é que estas coisas funcionam. Nada melhor do que um carro que transporta algo muito importante para nós. E outra questão obrigatória que os nossos internautas não deixaram passar é como é que se sabe que se tem anemia. Pronto, a anemia é uma doença, uma deficiência que às vezes leva a sintomas e que a pessoa portadora desta deficiência sente-se doente. Só se sabe que temos isso com uma análise ao sangue. Os médicos, às vezes, o que acontece é que desconfiam, é assim que se chega a um diagnóstico, por presunção, nós juntamos 1 mais 1, em medicina nem sempre 1 mais 1 são 2, mas na maior parte das vezes, quando esse sintoma, mais aquele sinal, mais isso e mais aquilo, mais os antecedentes, o histórico do doente, nós juntamos, este doente poderá ter uma anemia. Então, como é que se sabe? O doente vai com estes sintomas, é depois feito um exame, uma anamnese, um diagnóstico baseado na anamnese, na história do doente. Então, desde quando está assim? Tem alguém na família que tem isso? O que é que sente? Depois do médico indagar, e porque os médicos são muito cuscoviteiros, acabam sempre a perguntar muita coisa, depois destas perguntas todas, o médico desconfia, né, por presunção, que poderá ser uma doença ligada ao transporte de oxigênio ou à baixa de hemoglobina, que é uma anemia. Então pede um exame que se chama hemograma. No hemograma, que é feito no laboratório, que é tirado um bocadinho de sangue por um tubinho, vêm alguns resultados. Nestes resultados, o que vem lá espelhado é precisamente o valor do eritrócito, quanto é que nós temos de eritrócitos, que é o nosso JIP, como já tínhamos falado. Depois, há um valor da hemoglobina, que é o nosso transportador, a nossa molécula que transporta oxigênio. Depois, existem outros parâmetros que vão dizer qual é a concentração dessa hemoglobina, se está concentrada aí ou está dispersa. Também diz se aquele eritrócito é vermelhinho, como nós gostamos que estivesse, ou está muito mais rosazinho. E depois, dá-nos ainda um valor, quando é pedido pelo médico, que é a lâmina periférica, que o analista, a pessoa que é formada em análises clínicas, espreita o seu sangue no microscópio, além só do tubinho, faz um esfregaço de lâmina e vê se naquela lâmina existem jipes deformados. Se o jipe é mesmo vermelho ou está muito clarinho, se a carroceria é mesmo redondinha como a gente quer ou é uma foice, se existem outras carrocerias do jipe com formato de lágrimas, se existe outra anomalia que é o jipe está a ser ocupado por outras células que não deixam a hemoglobina estar à vontade lá. Portanto, este exame tão básico, que é o hemograma completo, dá-nos imensas informações. A par disso, o médico ainda pode pedir outros exames, como o estudo das anemias, que são adquiridas ou não, e ainda o estudo dos nutrientes, porque a falta de nutrientes também pode causar anemia. Os nossos internautas devem estar a dizer, mas então as anemias têm imensas causas? Têm muitas causas. Elas podem ser, para melhor entender lá em casa, podem ser adquiridas, que são aquelas anemias que nós nascemos bem e por qualquer comportamento nosso ou não, elas acabam por nos afetar. Portanto, são adquiridas depois de nós nascermos. Existem aquelas que nós já nascemos com elas. Portanto, quando nascemos, nós já nascemos
com anemia. Essas não são adquiridas, são chamadas hereditárias e algumas são congénitas. Dentro das adquiridas, a mais comum é a deficiência de nutrientes. E nesses nutrientes nós temos imensos. Os mais comuns, na cabeça mesmo aqui de lista, está o ferro, que são as anemias ferroprivas, que são anemias adquiridas porque nós ingerimos muito pouco ferro, o nosso organismo não consegue absorver essa quantidade tão diminuta e como o ferro também participa na formação do nosso JIP, acaba por estar em quantidades muito inferiores ao que nós precisamos e deriva uma anemia por deficiência de ferro ou anemia ferropriva. Existe também um outro nutriente muito falado, que é a vitamina B12 ou o ácido fólico. Quando estes nutrientes também estão em baixa quantidade, são as anemias chamadas anemias megaloblásticas. Na maior parte das vezes, ainda na anemia adquirida, o médico não pede logo esses nutrientes, quando na primeira consulta ele pede só um hemograma completo. Só que no hemograma completo existem parâmetros que nos fazem pensar e chegar à conclusão se essa anemia é por deficiência de ferro ou uma anemia por carência das vitaminas B12 ou o ácido fólico, que são chamadas as anemias megaloblásticas. Depois de vir o hemograma com a hemoglobina baixa, o médico acaba por completar o estudo com o pedido, portanto, destes nutrientes. B12, ferro e ácido fólico. Pronto. Esgotamos as anemias adquiridas, aquelas que acontecem depois de nós nascermos. Aquelas que nós já nascemos doentes. A mais comum no nosso meio, e porque estamos em África, é a anemia falciforme. A anemia falciforme, que é a carroceria do JIP, do eritrócito, que é o nosso JIPzinho que alberga a hemoglobina, a nossa transportadora de oxigênio, há uma deformação. E o eritrócito, ao invés de ser redondinho, fica como se fosse uma meia-lua, uma banana, uma foice. E a hemoglobina que está lá dentro também está deformada. O nosso organismo precisa de oxigênio e está em diminuto. Por isso é que esses doentes são anémicos, têm muita baixa de hemoglobina. São doentes que, ao invés de ter uma hemoglobina boa, de 12, de 14, às vezes têm hemoglobinas de 5, de 6, que são os valores. Mas existem doentes que não estão em África e que nos ouvem. As anemias também congénitas ou hereditárias, algumas hereditárias, temos as talassémias. Nas talassémias, que são anemias não adquiridas, nós já nascemos com elas, podemos ter um traçozinho pequenino em que o bebê é anémico ou tem um volume globular, que são os outros parâmetros que aparecem no hemograma, também diminuídos, e o médico diz, por presunção, esse bebê tem uma hemoglobina baixa, tem um volume globular médio, tem um RDW aumentado, tudo no hemograma, se calhar tem uma anemia congénita. Então vamos fazer o estudo e vem um traçozinho de uma talassémia. As talassémias podem só haver um traço, pode ser muito minor ou pode ser mesmo doente. São aqueles que têm a talassémia major, portanto desenvolvem doença, embora estes doentes são diagnosticados em tenra idade. Portanto, esgotamos, falando, são imensas anemias congénitas, mas são as mais comuns. Depois, dentro ainda daquelas que já acontecem quando nós nascemos, temos aquelas que são adquiridas não pela ingestão diminuída de nutrientes, mas são provocadas. Que são aquelas, por exemplo, se nós temos um acidente, fazemos um trauma grave ou uma ferida e começamos a sangrar. Esse doente também vai ter uma anemia. Só que é uma anemia adquirida por um trauma. Geralmente, quando se resolve esse trauma, a anemia passa. Na maior parte das vezes, esses doentes, às vezes, têm que sofrer uma transfusão sanguínea. Por quê? Porque precisamos de repor essa hemoglobina que baixou. Esses doentes não têm o nosso JIPzinho deformado, mas como estamos a perder hemoglobina, que é o nosso transportador, as nossas células ficam sem oxigênio porque não temos volume. O volume, ao invés de termos um copo cheio ou um JIP cheio, temos só metade da carroceria porque estamos a sangrar. O mesmo acontece com as mulheres no início da adolescência, quando começam a menstruar, têm períodos menstruais muito longos. Essas meninas podem experimentar
uma anemia por perdas. O mesmo acontece nas adquiridas. O mesmo acontece aqueles doentes que têm tumores, tumores malignos, na maior parte das vezes, sangrantes, habitualmente do intestino. E para aqueles doentes albinos que têm tumores da pele muito grandes, que sangram, espinocelulares, na maior parte das vezes, esses doentes também têm anemias adquiridas, mas por doenças que sangram e que levam indiretamente à anemia. Estes não é por deficiência na ingestão nem de ferro, nem de vitamina B12, nem de ácido fólico. E depois ainda existe aquela anemia, que é uma anemia muito grave e que pode levar à morte muito rapidamente, que é a anemia aplástica. É aquela anemia que no armazém onde é fabricado a hemoglobina secou. Mesmo que haja JIP, mesmo que haja outra coisa qualquer para transportar a hemoglobina, não é fabricada. Portanto, não tem hemoglobina. Doutora, quais são os sintomas comuns para se poder identificar que podemos estar com uma anemia ou podemos estar com algo mais grave, como o que acabou agora de dizer? Nas anemias, o primeiro sintoma que o doente tem é um cansaço inexplicável. Eu não fiz esforço nenhum, mas agora começo a ter algum cansaço para subir escadas, para fazer as atividades da vida diária, como barbear, tomar banho, às vezes até estudar. Como nós estamos a dizer que a hemoglobina transporta o oxigênio, esse oxigênio, quando nós estamos a estudar, nós precisamos de captar. E o cérebro é um órgão que consome muita energia, muita glicose, muito oxigênio. E se tivermos uma anemia muito baixa, começamos com dores de cabeça. Começamos a estudar e ficamos logo cansadas, com irritabilidade e com dores de cabeça. Vamos ao médico, o médico mede a nossa hemoglobina e temos anemia. O cansaço é a primeira queixa dos doentes. E depois, nas anemias mais graves, há uma que nós falamos palidez cutânea mucosa. O que quer dizer? E os mais velhos antigamente faziam muito isso. Baixavam aqui o nosso olho, vê se está vermelho aqui nesta pelezinha que fica por dentro, que se chama mucosa do olho, e vermos se está rosado, se está branco, pálido, se está amarelo, porque ela pode tomar várias cores. Os nossos olhos dizem muito de nós e precisamente das doenças. E na anemia não é um contrário. Então, há uma palidez, ao invés de estar muito rosado, está assim, um rosa muito fraquinho e às vezes está mesmo branco. A palma da mão também diz muito do que transportamos em termos de hemoglobina. A ponta dos dedos fica pálido e há uma deficiência no preenchimento capilar. O que quer isso dizer? Nós apertamos o dedo durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, largamos e ele custa a preencher. O normal é que depois de 1, 2, o dedo volta outra vez a ficar vermelho. Nas pessoas anémicas, nós apertamos e quando largamos, contamos até 2 e ele continua pálido. Portanto, há uma deficiência no preenchimento ou no tempo de preenchimento capilar. Doutora, sabe quantas pessoas é que acabaram de apertar o dedo e fizeram e contaram os 10 segundos e depois viram se voltou ou não voltou? Olha, eu estou nesse número de pessoas. Doutora, estima-se que cerca de 20% da população angolana seja portadora de anemia falciforme, segundo o site da organização Anemia Falciforme. O Dr. Jeremias Agostinho esclarece que existem muitas pessoas que desconhecem o seu diagnóstico e que a condição dos pacientes em Angola não é das melhores. Esta é uma reportagem de Ludmila Rangel, em Luanda. O termo doenças das células falciforme diz respeito a um grupo heterogêneo de situações clínicas de base genética. A doença é transmitida de pais para filhos cujo genótipo inclui pelo menos um alelo que codifica a forma mutada da hemoglobina S. O mestre em saúde pública Jeremias Agostinho explica que é preciso que os pais estejam atentos aos sinais e sintomas que as crianças apresentam a partir dos primeiros meses de vida. Esses sinais e sintomas são principalmente a dor por causa de alguns processos de oclusão
que vão ocorrendo. Alguns processos de isquemia são termos às vezes um pouco complexos, mas esses processos ocorrem no organismo, fazendo com que a criança tenha dor. A dor é principalmente a nível das extremidades, a nível das articulações, uma dor também que atinge muito o tórax. Outro sinal que pode muito bem ser observado nas crianças é o que nós chamamos de síndrome de maus pés, ou seja, é habitual na criança que tem anemia falciforme logo nos primeiros meses de vida ter inflamação simultânea das mãos e também dos pés, acompanhada de muita dor. Mas a condição dos doentes tripanocíticos em Angola ainda não é das melhores. No nosso país, nós temos os chamados centros de atendimento ao doente com anemia falciforme. Estão distribuídos em algumas províncias do país e a nível da capital. São áreas exclusivas onde as crianças com anemia falciforme são seguidas rotineiramente e quando apresentam algum quadro de dor, então acabam por ser medicadas. Nós temos, por exemplo, centros como esses a nível do Hospital Pediátrico David Bernardino, tem um centro no Hospital Municipal de Cacoaco, também tem um centro exclusivo e em outras instituições hospitalares. Segundo os dados do Centro de Investigação em Saúde de Angola, estima-se que cerca de 20% da população local, mais de 3 milhões, sejam portadores de anemia falciforme e muitos ainda sem diagnóstico. E 1 em cada 66 bebés tem a doença. A mortalidade antes dos 5 anos é provavelmente na ordem dos 80% a 90% dos casos. Doutor, esta reportagem vem a propósito. Um dos nossos internautas, o Sr. Constantino, pretende saber o que se está a fazer para aliviar o bolso do paciente, principalmente dos que padecem de anemia falciforme. E Constantino diz que toda a sua família sofre desta anemia. É uma doença congénita? Bem, a anemia falciforme é de facto ou a anemia das células falciformes, ou a drepanocitose também, como é conhecida, é de facto uma anemia que já nasce com as pessoas, portanto não é adquirida. Esta anemia é congénita, sim, e tendo vários familiares com a hemoglobina baixa, que é o que eu percebi, começando pelo fim, que foi a última pergunta que me colocou, tendo vários familiares com anemia, tem que ser estudado. O que acontece na anemia falciforme é que sim, se forem familiares, irmãos, o pai e a mãe, provavelmente possa ser uma anemia de células falciformes. Quando é só um dos progenitores, geralmente a mãe e os irmãos, habitualmente é uma talassémia. Então o que acontece? Mas se forem familiares afastados, primos e assim, tem que se estudar melhor se tem outro tipo de anemia hereditária que passa de pais para filhos e parentes da linha reta. O que acontece com as anemias falciformes é que todos os casais deveriam, não é o que acontece, mas principalmente em Angola, e porque estamos num país onde existem muitos casos de anemia falciforme, que é uma anemia derivada até se tivermos que recuar um bocadinho na história, de doentes que tiveram malária e uma forma que o organismo utilizou de se precaver de tal doença, então houve deformidade de facto no formato do eritrócito. Isso tem tudo a ver com a malária e nós somos um país endémico com a malária, logo temos pessoas com anemia falciforme num número muito elevado. Todos os doentes deveriam fazer testes pré-nupciais com o estudo das falciformações, que é uma análise que se faz às hemoglobinas, que se chama eletroforese das hemoglobinas, por autofocagem ou por pH neutro. Este exame é feito por quê? Porque se eu tiver um traço de anemia falciforme ou for doente, e o meu futuro cônjuge também tiver um traço ou for doente, eu sei que eu vou ter um filho doente. A probabilidade de eu ser doente e o meu marido ser doente e termos um filho doente é muito alta. Nestes casos, numa consulta de aconselhamento genético, não é de todo aconselhável que se geram filhos deste casal. Quando alguém me vem dizer que tem familiares e todos têm anemia, isso me faz crer que os cônjuges, antes de gerarem estes filhos todos, não fizeram uma análise ao sangue para saber
qual é a origem da sua anemia. Se é uma anemia de células falciformes, se é uma anemia por deficiência só de ingestão, pode haver uma coincidência. A noiva tem anemia, o noivo tem anemia, mas ser só por deficiência de ferro. E depois esse nutriente é reposto e vão casar contentes e felizes e têm os seus filhos não doentes. Só que como não é esta análise feita prenupcialmente, geram-se muitos filhos doentes, com traços falciformes. Mas depois de gerar, já está feito. O que é que podemos fazer? É chamar esta família, fazer um hemograma completo, com o esfregaço de sangue periférico, com o estudo das hemoglobinas, para ver se de facto é falciforme ou não, com o estudo das talassémias, também porque é uma anemia hereditária, com o estudo dos nutrientes, ferro, vitamina B12 e ácido fólico, e se isso tudo vier negativo, o próximo passo é de facto fazer um estudo da medula, que é o armazenzinho onde se fabrica o sangue, onde se fabrica a hemoglobina, e ver na fonte se o resultado, o transportador não está doente, vamos à fonte e ver se de facto há um defeito hereditário da produção da hemoglobina. Portanto, esta é a última pergunta. Na primeira pergunta, o que é que se está a fazer? As doenças crónicas em Angola, no nosso sistema de saúde, algumas são subvencionadas. Estamos a falar das crónicas transmissíveis. Os doentes infecciosos habitualmente, os doentes, por exemplo, que são seropositivos para o HIV, eles são subvencionados no seu tratamento. Isso é uma luta que se conseguiu. Para algumas outras doenças crónicas não transmissíveis, como é a diabetes mellitus, como é a hipertensão arterial, como é a obesidade, como é a infertilidade, não são subvencionadas. E a anemia falciforme, infelizmente, cai neste grupo de doenças crónicas, porque a anemia é uma doença crónica. A falciforme não tem cura, mas tem tratamento. Tratamento para quê? Para que o doente não tenha muitas crises, para que o doente tenha qualidade de vida e para que o doente viva mais tempo. Portanto, aumentar a sobrevida deste doente. Não são subvencionadas. Algumas seguradoras, inclusivamente, quando é feita a pólice, se for anemia falciforme, não sei se esse assegurado for falciforme, quando haver uma crise ou medicamentos para esta doença, não são cobertos pelo seguro. Infelizmente. Doutora, isso é uma notícia que me dá e que é lamentável que seja assim, porque se cerca de 20% da população angolana sofre de anemia falciforme, com certeza deveria ser uma doença no plano de subvenção, mas isto, para quem não entende muito de orçamentos e pouco de saúde, é só uma sugestão que o nosso Angola Saúde em Foco deixa. Mesmo acontece com os doentes diabéticos. A insulina é um fármaco caro, Mayra. E, por exemplo, uma caneta leva 100 unidades de insulina. Há doentes que fazem 30 unidades por dia. E uma caneta dá para 3 dias. E essa caneta custa à volta de 17, 18 mil kwanzas. Nós estamos a falar mais ou menos em 20 euros, se assim podemos dizer. 20 euros de 3 em 3 dias para alguém que tem um salário mínimo ou que não ganhe tão bem ou que esteja desempregado é insuportável em termos, não é confortável em termos de orçamento. Alguns países na Europa, ou quase todos, as insulinas são subvencionadas, porque é aquele doente que, se não fizer o tratamento, pode dar um custo maior. A sua agudização de não fazer uma insulina de 20 euros é superior, pode chegar até aos 2.000 euros no internamento diário. Portanto, não fazer dá custos ao Estado maiores do que subvencionar uma insulina. Portanto, é isso. Mas temos subvencionado, temos a tuberculose que é subvencionada, portanto vamos
esperar e aguardar que outras doenças crónicas também sirvam de exemplo para que a aquisição dos medicamentos e das substâncias que melhoram a qualidade de vida dos doentes também seja para já selecionado. Vamos esperar. Doutora Nádia, além da anemia falciforme, que outros tipos de anemia devem chamar a nossa atenção? E a doutora já falou aqui em alguns deles. Algum que queira focar mais? Se temos 20% de angolanos com anemia falciforme, qual é a outra que vem logo a seguir? A que vem logo a seguir é a adquirida, que é a deficiência de um nutriente que se chama ferro. O ferro faz parte, ou encontramos, a sua fonte de aquisição é alimentar, estritamente. Alimentar. Obviamente que se tivermos a deficiência de ferro, depois há uma suplementação de ferro medicamentosa que é feita e receitada pelo médico. Mas, às vezes, a baixa ingestão de ferro na alimentação, desde leguminosas como o feijão, de carnes vermelhas, das vísceras dos animais, estou a falar da iscazinha com cebolada, nem parece eu que estou a falar isso já que eu sou vegetariana, mas enfim. Eu fui obrigada a comer muitas iscas enquanto miúda. É isso, são fontes, os alimentos escuros, para além de ter ácido fólico e vitamina B12, né, as vitaminas todas do complexo B também têm ferro e devem ser consumidas. Às vezes, por baixa ingestão, não só porque às vezes na entrada da adolescência as crianças não gostam muito de saladas e legumes, nem muito de iscas, acabam por fugir um pouco desses alimentos, às vezes é mesmo por inexistência ou falta de condições financeiras para a aquisição de alimentos. E as nossas crianças na fase de crescimento alimentam-se mal, né? Porque os pais não têm possibilidades, e a anemia por deficiência de nutrientes é muito comum a par das anemias falciformes. Se formos a ver na consulta, nós temos sempre, ou quase sempre, e às vezes até de pais que têm alguma posse, mas que desconhecem que a alimentação é um medicamento e devemos usá-la como tal. E vêm com filhos com anemia por deficiência da ingestão desses nutrientes, principalmente o ferro. Esta é a anemia que é muito debatida. Sopinha, com carninha, tem que ser comida. As crianças têm que habituar-se a comer alimentos que sejam fontes de nutrientes e terminarmos um bocadinho com a indústria da batata frita e do refrigerante. Agora que falou em batata frita e refrigerante, é capaz de ser um desafio maior para muitos pais por aí. Eu bem me lembro que gostava muito. E vamos a outro tema, de alguma forma relacionado, e já vamos perceber porquê. Enquanto o Quênia luta para conter a disseminação do coronavírus, o país da África Oriental enfrenta outro surto, gravidez na adolescência. Durante 3 meses de bloqueio, 152 mil adolescentes quenianas ficaram grávidas, um aumento de 40% na média mensal. Também existe uma campanha para encorajar os pais a não casarem suas filhas devido à gravidez. Esta é uma reportagem narrada por Amâncio Miguel. Tabita Mukui, de 45 anos de idade, vive numa vila remota no condado de Machakos, no leste do Quênia. A sua filha adolescente é uma das mais de 150 mil meninas que engravidaram desde que o Quênia anunciou seu primeiro caso de Covid-19 em março de 2020. Mukui descobriu a gravidez depois de notar que a sua filha usava a mesma camisola por muitos dias. Pedi-lhe para tirar a camisola e ela tirou. Olhei para ela e vi que estava grávida. Fiquei com tanta raiva por dentro, mas não bati nela, não gritei com ela. Rafael Shengo, chefe local da área, diz que geralmente lida com 1 ou 2 casos de gravidez por ano. Nos meses de junho, maio e abril de 2020, recebi e tratei diretamente de 4 casos. Este centro para meninos e meninas vulneráveis recebeu 41 crianças de março a julho de 2020. 18 delas
meninas. A contaminação era um fator importante entre o grupo. Também temos 3 casos de crianças órfãos e o resto do grupo deveria buscar proteção porque descobrimos que elas não estavam num local seguro onde residiam antes. To seek protection, we found that they are not safe in places where they used to reside before. As agências dizem que pelo menos 150 meninas engravidaram no segundo trimestre de 2020, um aumento de 40% em relação a 2019. O condado de Machacos registrou 4.000 casos no segundo trimestre de 2020. Katy Maina Vorley, diretora nacional do Plano Internacional no Quênia, diz que a pandemia Covid-19 está a tirar os ganhos obtidos no empoderamento das meninas. It's shone a light on. Fez luz sobre a feia face da violência do género e atrocidades cometidas contra as meninas no Quênia. Mostrou uma luz sobre as disparidades do género e agora corremos o risco de corroer todos os ganhos que tivemos em termos de promoção da igualdade para as meninas. Quanto a Mukui, ela diz que aceitou a situação com a sua filha e está pronta para apoiá-la quando ela estiver pronta para terminar os seus estudos. Doutora, as mulheres gestantes são sempre aconselhadas a tomar ácido fólico. Que tipo de anemia resulta da falta de ácido fólico e que riscos para o bebê? As mulheres grávidas, não. É erradamente começar a tomar ácido fólico só na gravidez. Toda mulher que tem a intenção, lá está, não são gravidezes indesejadas nem não planificadas. Toda mulher que tem a intenção de engravidar, 30 dias antes de engravidar ou de começar a planificar a gravidez, o ácido fólico ou a suplementação de ácido fólico deve ser incentivada. Há estudos que apontam para o benefício disso. E porquê? Porque esse nutriente, como a maior parte das vezes a anemia por ácido fólico é assintomática nas mulheres e nos homens também, na população em geral, se nós não fizermos uma análise, até podemos não saber que somos anémicos. Mas o ácido fólico tem funções extremamente importantes na formação de vários órgãos e sistemas, principalmente o sistema nervoso central no feto. Ele é muito responsável, parece que estou a ouvir o Dr. Xavier Jaime, que foi meu professor de embriologia, a falar do tubo neural. O tubo neural é uma estrutura, parece ser um disparate, mas é uma estrutura que é um tubinho que vai depois dar origem a vários órgãos, portanto, o sistema nervoso central, há várias subdivisões importantes nas funções do nosso futuro bebê. Quando a mulher engravida, e até um mês antes começa a tomar ácido fólico, e é importante que no primeiro trimestre da gravidez ainda o tome, porque o tubo neural, quando não se fecha, ou quando é mal formado, temos informações ou malformações congénitas que algumas delas até são incompatíveis com a vida. Estamos a falar da espinha bífida, estamos a falar de paralisias cerebrais, onde bebês que nascem e depois não têm motricidade, não movem os braços, não falam, ficam numa cadeira de rodas. Portanto, tudo isso é por causa deste nutriente importantíssimo que é só um comprimidinho por dia, que se chama ácido fólico ou vitamina B9. Portanto, faz parte das vitaminas do complexo B. É muito importante que a mulher grávida tome, sim senhora, porque é daí que vamos ter futebolistas, jogadores, crianças que correm, crianças que têm formações, não têm malformações congénitas do sistema nervoso central. É importante que se tome, sim senhora. Outra novidade, mais outra informação que eu não sei se outras mulheres sabiam, mas não é para tomar só quando se está grávida, pelo contrário, antes, quando se está a planear. Isso mesmo. Muito bem, doutora. Agora vamos a outro tema, é quase incontornável não falarmos disso. Novas estirpes do coronavírus que causam a pandemia Covid-19 evoluíram, alertando os especialistas em saúde pública. Os vírus parecem ser mais infecciosos, tornando-os mais difíceis de controlar. Mas os especialistas dizem que as novas vacinas contra eles ainda devem funcionar. Esta reportagem é narrada por Ana Guedes.
As ruas de Londres ficaram novamente silenciosas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson colocou a nação sob bloqueio após o surgimento de uma nova variante do coronavírus. É claro que precisamos de fazer mais juntos para colocar essa nova variante sob controle. Na África do Sul, outra cepa preocupa os médicos. Túlio de Oliveira, epidemiologista da Universidade KwaZulu-Natal, explica. Tem dominado quase todas as infecções que temos na área costeira, desde o Cabo Oriental até a cidade do Cabo. A cepa do Reino Unido espalhou-se para pelo menos 40 outros países. A variante sul-africana apareceu em outros 9. Ambos parecem estar a impulsionar o aumento de infecções nos seus países. Mas os cientistas ainda não podem dizer com certeza, diz o imunologista da Universidade Johns Hopkins, Andrew Pakosh. Isso realmente precisa de ser investigado noutros países para ver se é algo que aconteceu na Inglaterra por uma confluência de outros motivos ou é algo que está realmente associado especificamente a esse vírus. E se for, devemos ver isso noutros países. As variantes não parecem deixar as pessoas mais doentes, mas o aumento de casos provavelmente significará mais hospitalizações e mais mortes, diz Pakosh. Se simplesmente temos um vírus que pode infectar mais pessoas, o número total de pessoas aumenta e todos os outros parâmetros também aumentam. Os novos vírus mutados surgiram exatamente quando as vacinas para combater a pandemia começaram a chegar. Mas as vacinas ainda devem funcionar, diz o principal assessor científico do governo britânico, Patrick Vallance. Quando uma vacina é dada, não faz apenas um anticorpo contra uma estirpe, cria muitos anticorpos contra muitas estirpes diferentes. E, portanto, é improvável que tudo isso escape por causa de uma mutação. Para ter a certeza, estão a ser feitos testes. Os vírus sofrem mutações o tempo todo e, eventualmente, as vacinas precisarão de ser atualizadas. Mas isso é mais difícil do que nunca, diz a Pakosh. Particularmente, essas vacinas da mRNA têm o potencial de serem atualizadas muito rapidamente para qualquer coisa que esteja a circular. As vacinas Pfizer, BioNTech e Moderna são desse tipo. Se as novas cepas assumirem o controle, eles podem permitir uma adaptação rápida a um vírus em constante mudança. Como disse, doutora, é inevitável a conversa sobre a Covid-19. Temos que falar da Covid-19 e destas novas estirpes. Quão preocupados devemos estar todos? Deixa tranquilizar os nossos radio-ouvintes, internautas que nos ouvem, que nos veem e que nos assistem, que mutações ou mudanças na sua forma, os vírus sempre o tiveram. E a Covid-19 não é diferente. Não sei se se lembra, no início da pandemia, quando ainda estávamos em dezembro e que haviam relatos de Wuhan, a localidade onde foi o epicentro da doença, na China, falávamos de alguns sintomas. Olha, as superfícies é um modo de contágio, os espirros também o são, os doentes imitam uma pneumonia, ficam constipados e com espirros e com muita febre e tosse. Depois começou-se a alastrar para outros países da Ásia e foi até o continente europeu e acresceram outros sintomas. Fiquem atentos que o vírus agora não simula só uma pneumonia, mas tem sintomas neurológicos. Ataca alguns nervos ou alguns pares cranianos e os doentes experimentam, durante alguns dias, na vigência da infecção, não conseguem sentir nem cheiros, nem sabores. E depois, quando começou a ir para as Américas, experimentamos outros sintomas. Os doentes começam a ter só diarreia, não estão constipados nem com tosse. Os doentes têm sintomas gastrointestinais, têm diarreias, têm febre e ao terceiro dia morrem. Cuidado que nós testamos e esses doentes têm Covid-19. Estas variações de sintomas são as mutações várias que os vírus sofrem. O mesmo vírus de Wuhan não era o mesmo vírus, apesar de ser SARS-CoV-2, já não é um vírus que é uma bolinha, que é uma coroa, por isso é que é corona, com aquelas cápsulazinhas, e houve 2 mutações quando esteve na Europa. O do Brasil já teve 12 mutações, por isso é que para alguns países a quarentena era de 7 dias, porque depois de 7 dias o doente fica assintomático e tem um teste negativo. Para alguns países são 15 dias. Existem pessoas até hoje que ficam mais de 30 dias com um teste positivo.
E a Mayra sabe muito bem do que falo. Mais do que 30 dias com um teste positivo. Portanto, são mutações que o SARS-CoV-2 sofreu. O que é que está diferente agora? Ao invés de sofrerem 2, 3, 4, 5 mutações, essa nova variante sofreu mais de 12 mutações. E, por ser tão mutável, ela começa a ter uma propagação mais rápida. Ao invés de ter, assim, analogicamente falando, 7 perninhas, ela começa a ter 24 perninhas. Anda mais rápido, logo chega mais rápido ao doente que está à minha frente, infecta mais rápido, só não sabemos ainda se mata mais rápido. Por que eu digo isso? Porque no início, quando a estirpe foi detectada no Reino Unido, dizia-se que mata mais rápido, ou que infecta mais rápido. E depois já vimos outra estirpe, que até estávamos descansados, que era a mesma estirpe do Reino Unido, e vimos na África do Sul, não só infectava mais rápido, como estava a matar mais rápido. E chegamos à conclusão que já não só tinha 12 ou 13 mutações, tinha o dobro das mutações de Londres, portanto, já não era a mesma. Notícias de há 2 dias, já sabemos que no Japão encontramos uma terceira estirpe de pessoas que estiveram no Amazônia, no Brasil, e que já não é a estirpe do Reino Unido, nem é a estirpe do Brasil, é uma estirpe diferente, que tem o dobro das mutações desses 2 países anteriores. Então, ou desses continentes anteriores. Para o caso, Europa e África, mas mais propriamente Reino Unido e África do Sul. O que é que acontece? Nesta última, e porque estive a ler um artigo, será que nós temos uma estirpe que mata mais ou os doentes estão a chegar numa fase mais avançada, por isso vivem menos tempo? Por quê? Chegam numa fase mais avançada porque, apesar dessa nova estirpe com mais mutações infectar mais rápido, ela deixa mais assintomático o doente. Não é como a SARS-CoV-2, a estirpe antiga, em que primeiro e segundo dia tem uma irritação na garganta, o doente está mal disposto, está com febre e vai logo recorrer ao hospital entre a fase 1 e a fase 2. Esses não, os doentes estão a chegar, na fase 3. Por quê? Porque provavelmente tem uma fase 1, que vai entre o primeiro e o quarto dia, e uma fase 2, entre o quarto e o sexto dia, ou sétimo dia, em que os doentes da estirpe antiga já experimentavam um cansaço com falta de ar. Esse doente está contente e feliz em casa. Quando começa com sintomas, vai ao hospital e chega ao óbito muito rapidamente. Porque provavelmente essa estirpe, apesar de ser muito mutável, de ter muitas mutações, os sintomas não são tão aflorados como a estirpe antiga. Então, eles recorrem ao hospital já nas últimas. Doutora, isso não tranquiliza nada quem nos está a ouvir. É tudo novo. É claro que o que eu estou a dizer hoje para a estirpe nova, amanhã pode ser um disparate. Mas neste momento é o que acontece. A estirpe infecta mais, portanto, eu tenho a Covid-19 e 3 ou 4 pessoas podem ter que estão ao meu lado sem máscara e que não mantêm o distanciamento social que se preconiza, de 2 metros. Mas, provavelmente, ela causa menos dolo rapidamente ao doente do que a estirpe antiga. Portanto, descansa, mas preocupa. É para manter as medidas, Mayra. Doutora, exatamente, foi também o que eu ouvi de outros especialistas, é que temos que manter as medidas anteriores, continuam a ser válidas. E doutora, vamos voltar ao nosso tema desta semana em jeito de despedida. Eu gostava de lhe pedir o seu conselho na prevenção e tratamento de anemias. O que é que tem para recomendar? Vamos fazer 2 braços. O braço direito vamos falar do aconselhamento para as adquiridas. As adquiridas são aquelas que não nascem connosco. Deficiência de nutrientes, ingestão de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, alimentos que possuem estes nutrientes. Estamos a falar das carnes vermelhas, das vísceras dos animais, dos vegetais de cor escura, das leguminosas, feijão, grão de bico, ervilhas, lentilha, quinoa. Pronto. Depois, o aconselhamento é este. Ingestão, pôr na dieta estes alimentos, principalmente nas crianças que estão em fase de crescimento. Acabar aí com os refrigerantes e as batatas fritas, que só engordam e não têm tanto nutriente para oferecer.
Depois o aconselhamento para aquelas anemias que são hereditárias, que já nascem connosco. Para a anemia falciforme, que é mais comum em África ou em Angola, precisamente o nosso território, o teste pré-nupcial, antes de casar, saber se a futura esposa tem ou não um traço falciforme, ou o futuro noivo tem ou não um traço falciforme. Dentro dos testes pré-nupciais existem muitos protocolos. Fazem-se as análises de doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B e HIV, e depois daquelas hereditárias para não gerar filhos doentes, anemia falciforme e as talassémias. Se eu tenho um traço ou sou doente e o meu noivo é doente, o que se aconselha vivamente é que não nasçam filhos deste casal. E depois, como é que eu faço, doutora? Existem outras formas de se terem filhos que não seja a concepção, que não seja a gestação. Podemos adotar uma criança, é um filho nosso que podemos dar amor. Existem outras formas de se dar amor e que também são válidas. Doutora, muito obrigada pelas suas recomendações. Mais uma vez, um programa fantástico. Obrigada pela sua companhia e pelos seus sábios conselhos. Foi o Angola Saúde em Foco desta semana com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Estivemos a falar sobre as diferentes variantes da anemia, os sintomas, formas de prevenir e de tratar. E eu agradeço em nome de toda a equipa da Voz da América pela companhia de todos e votos de uma semana com muita saúde. Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português.